Olá, seja muito bem-vindo ao painel regional. Nós recebemos no programa de hoje o Washington Ribeiro dos Santos, que é especialista em recursos humanos, consultor e diretor da New Flying, gestão de negócios e diretor da Associação Comercial Industrial e Agropecuária de Sumaré. Washington, é uma honra recebê-lo aqui no nosso programa, nos nossos estúdios. Nós vamos falar um pouquinho sobre o comportamento do mercado em Sumaré. Seja muito bem-vindo. Agradeço pelo convite, por estar aqui para falar um pouco sobre a CIAS, as nossas realizações, história de sucesso de todo esse período que a CIAS existe. Muito obrigado. E para a gente começar, eu gostaria de saber se é possível traçar um perfil do consumidor em Sumaré. Com certeza. Sumaré é uma cidade muito grande. Ela tem praticamente 280 mil habitantes, segundo o último censo do IBGE. E ela é a segunda maior cidade da RMC. E na cidade de Sumaré nós temos grandes regiões. E o comércio de Sumaré ele é dividido em cada região com um público para aquela região, com situações específicas. Entendemos que por estar do lado de Campinas, de uma grande cidade, nós temos as particularidades. Então nós entendemos que cada região tem uma forma de comprar. Nós concorremos inclusive com grandes shoppings, da cidade de Campinas e por isso a CIAS sempre está em busca de levar essas soluções para esse consumidor único e ímpar de cada região da cidade de Sumaré. E quais as principais características do mercado da cidade? Bom, Sumaré ela tem as suas características ímpares. Começando porque nós temos uma região central, onde temos o comércio da rua, que é uma das principais comércios da cidade. Nós temos a região da Aracura, região da Maria Antônia, Nova Veneza, enfim. Cada região dessa tem um comércio muito específico. E nós temos os desafios relacionados ao e-commerce, nós temos os desafios relacionados a levar esse consumidor para a compra nas lojas tradicionais. Nós temos a concorrência, eu costumo dizer, com os bairros que são da região de Campinas, que são do lado de Campinas, automaticamente essas pessoas acabam querendo comprar em Campinas, então a gente faz um trabalho específico. E o que a gente tem feito em relação a isso? A gente tem feito campanhas para orientar esses consumidores a comprar em Sumaré, para poder gerar mais negócio. Então, na pandemia, nós entendemos que os consumidores eles já vinham comprando no online. E o que aconteceu com a pandemia? Automaticamente, essas pessoas, os comerciantes, eles tiveram que se reinventar. Porque os que não se reinventaram, muitos deles deixaram de vender. Então, a concorrência, eu costumo dizer que não é mais o porta do seu lado. A concorrência ela é global. E com isso, o que eles tiveram que fazer? Que se reinventar. Então, a CIAS tem feito campanhas consecutivas, informativas, levando como a importância de trabalhar no digital, trabalhar no e-commerce, trabalhar sua landing page, trabalhar as pessoas. Porque hoje, o público, o que acontece? Ele busca não só a compra, ele busca a experiência. A experiência que é o diferencial. Hoje, nós costumamos dizer que é o seguinte, você precisa encantar o seu consumidor para ele voltar. E como que você encanta? Trabalhando as pessoas, trabalhando o seu layout, trabalhando a sua loja. E quando você fala em compra online, a pessoa muitas vezes ela está ali consultando no online, comparando preços, para ir fazer a compra no presencial. Então não basta apenas ter um excelente atendimento presencial. Como que as pessoas lidam com o e-commerce, com as redes sociais, com o engajamento? Hoje as pessoas compram pelo Instagram, por essas redes sociais. Então por isso que a gente sempre orienta os consumidores, os nossos associados, a olhar também a parte do encantar. As pessoas também buscam muito que as compras sejam rápidas, praticidade. Então uma loja bem orientada, bem distinta, para que as pessoas quando chegar na loja tenham um bom atendimento. Por isso que esses desafios de comprar de forma rápida, comprar no online, trabalhar as pessoas, a CIAS tem feito um trabalho intensivo em relação a auxiliar os comerciantes a driblar esses desafios que a gente acredita que veio para ficar. Todo mundo já comprava online antes. Com a pandemia, isso acho que escalou de uma forma geral. E como que tem sido, esses daí vocês estão procurando formas de ajudar os comerciantes a driblar esses desafios. E o que vocês estão fazendo para que isso aconteça? Bom, a CIAS ela tem parcerias inclusive com o Sebrae, tá? Que é uma instituição de renome, que realizou inclusive o ano de 2023. Eu inclusive participei desse projeto, onde nós visitamos todas as regiões da cidade de Sumaré, onde nós ouvimos os comerciantes para entender quais as principais dores. As dores que eram relacionadas a finanças, a comércio, a atendimento ao cliente. O que nós fizemos? Ouvindo as dores, fizemos um projeto onde nós criamos conteúdos específicos para essas dores.
E, inclusive, os comerciantes puderam aprender de forma rápida como melhorar a vitrine, como fazer o seu fluxo de caixa. Porque o comerciante, ele tem que entender de vendas, mas ele tem que também de negócio, entender de pessoas. Então, o Sebrae teve um papel fundamental nessa parceria, que eu acredito que para 2024 vai se estender também com outros projetos, levando a solução das dores desses comerciantes. Porque a gente sabe que o papel da CIAS é entender as dores e levar as melhores soluções. Por isso que a CIAS hoje, ela tem lá no seu quadro de pessoas, pessoas capacitadas, com soluções diferenciadas, que eu vejo que quando o comerciante ele chega lá, o associado, ele tem as melhores soluções. Então vocês criaram cursos específicos para atender a população, seria isso? Exatamente. Nós fizemos uma análise em todas as regiões, como eu disse para você, de Sumaré. Em cima dessas dores, né, cada região, finanças, pessoas, atendimento, nós criamos cursos, né, nós chamamos trilha do conhecimento, para que esses comerciantes, esses associados pudessem se atualizar. Porque com o conhecimento eles conseguem escalar de forma muito mais rápida. Então o papel do Sebrae foi fundamental, até porque ele já tem esse conteúdo. O que a gente fez foi formatar baseado nas dores de cidade de Sumaré e levar para esses comerciantes. Então assim, eu participei desse projeto, acho que tem um papel muito importante para a sociedade, porque com esse conhecimento as pessoas conseguem enxergar de forma mais rápida, conseguem enxergar se o seu negócio está dando certo, se está sabendo contratar, se está trabalhando no marketing digital. Porque muitas vezes a gente está lá atrás do balcão, né, sem poder cuidar disso, e o Sebrae e a CIAS pôde levar todo esse conhecimento para esses associados, esses comerciantes. E quais foram as dores que vocês mais encontraram, né, que vocês mais identificaram? Eu acho que as dores, elas são recorrentes, eu acredito. São recorrentes, inclusive, dos principais desafios que a CIAS tem. As principais dores são relacionadas a finanças, até porque o crédito está muito caro. Hoje nós temos aí a taxa Selic em torno de 11,75 ao ano, pode chegar a 9%. Então se o comerciante não saber como lidar com o dinheiro, com esse dinheiro caro, automaticamente ele não consegue fazer o seu fluxo de caixa. As dores elas relacionadas ao atendimento, como atender melhor, né? Então tinha essas dores, como contratar. Hoje eu costumo dizer que a grande virada de chave é como buscar os melhores talentos. Sumaré hoje ela tem uma das menores taxas de desemprego da região. Então achar talentos na nossa cidade é muito difícil. Então essa também foi uma das dores que os comerciantes levaram para a gente, para que eles possam se desenvolver. A parte de marketing, processo. Então assim, cada região a gente entendeu que não eram as mesmas dores, mas algumas se repetiam, como finanças, pessoas e também a parte de atendimento. Então, como nós vimos, né, hoje em dia todo mundo busca aí a internet para se destacar, né? Muitas compras online. Então, além dos cursos, né, que vocês desenvolveram para ajudar esses comerciantes, o que mais vocês têm feito nessa área digital? Bom, na área digital, a gente encaminha todos os meses, constantemente, informativos, informando aos comerciantes associados de matérias, de conteúdos relacionados à parte digital. Para quê? Porque quanto mais conteúdos eles tiverem, melhor. A CIAS também realiza alguns workshops, alguns eventos presenciais e online, para tratar não só sobre esse assunto digital, mas de vários assuntos. Porque a gente entende que a venda, ela acontece de forma física, mas o digital muitas vezes acontece antes. Então, o comerciante ele precisa entender onde começa a venda. Como que está a sua página, como ele está aparecendo nas redes sociais. As pessoas elas vão buscar informações para saber sobre aquele comércio. Então, por isso que a CIAS ela tem feito várias campanhas direcionadas para poder desenvolver ainda mais os comerciantes em relação à digital e também ao físico. Agora, qual é a importância principal para as pequenas empresas que fazem parte do grupo da associação comercial? Bom, eu acredito que todas as empresas, independente do seu porte, quando elas estão numa associação, elas têm várias soluções. A começar pelo networking. Quando você entra no negócio, muitas vezes você não conhece pessoas, você não tem as soluções. E dentro de uma associação você tem vários players lá dentro. Pessoas que vão te ajudar a contratar, pessoas que vão te ajudar na parte burocrática, pessoas que vão te ajudar com conexões. Eu sou exemplo disso. Quando eu me associei à CIAS, né, eu tinha uma situação de conexão de network e a CIAS me concedeu isso. Então, quando as empresas elas vão para uma associação, elas têm o apoio de uma grande associação com pessoas específicas que te ajudam com certificado digital, que ajudam com aqueles assuntos que às vezes são burocráticos e o pequeno empresário muitas vezes não tem esse conhecimento. Então, fazer parte de uma associação, eu acho que faz todo sentido. E uma dica que eu sempre dou para os empresários que eu assessoro: procure a associação da sua cidade, porque lá eles vão ter todas as soluções para o seu negócio. Tá. E quando
ele chega até você, né? Chega lá na associação, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é regularizar a empresa dele, muitas vezes é ter um certificado digital, é explicar para ele quais são as soluções que nós temos, né? As soluções de network, inclusive lá nós temos encontros semanais de network na CIAS, então ele pode participar desses grupos de network para poder escalar de forma mais rápida. A gente auxilia ele em relação aos parceiros que nós temos. A CIAS tem um clube de vantagens com várias empresas que concedem desconto para essas empresas que estão entrando lá. Então quer dizer, ele já começa, ele entra no negócio tendo desconto, ele tem toda essa assessoria. Então acho que a assessoria, essa assistência que a CIAS dá para os pequenos, médios, grandes empresários, independente do porte de segmento, é fundamental. Porque muitas vezes ele vai, abre a empresa e ele não sabe quais os caminhos. E a CIAS está lá para poder orientar com as melhores soluções. E muitos empresários não sabem, né, de tudo isso, toda essa parceria, né, que a CIA pode dar para ele, toda essa ajuda, todas essas instruções. Exatamente. É por isso que nós temos um trabalho incessante para divulgar o trabalho da CIAS. Quanto as pessoas, os empresários podem usufruir, que muitas das vezes ele não tem esse conhecimento do quanto ele pode absorver. E por isso que quando ele vai lá, ele é bem orientado, com certeza ele vai escalar mais, ele vai contratar melhor, vai ter um bom fluxo de caixa, vai trabalhar com as redes sociais, e-commerce, para que ele possa crescer. Porque para si, quanto mais os comerciantes crescerem, melhor para a gente. Esse é o nosso propósito, né? Defender os interesses dos associados. Quanto mais pessoas contratarem, mais renda gira, mais pessoas contratam e automaticamente a cidade cresce. Esse é o trabalho da CIAS, que tem crescido desde 1969, já são 55 anos de existência aí, de um trabalho feito com muito amor e carinho. E é uma forma também de você atrair, né, que as pessoas comprem no comércio local, né, que nem no começo do programa o senhor falou que o pessoal está do lado de Campinas, né, briga aí com grandes shoppings, então é uma forma também de atrair o público para comprar na própria cidade. Exatamente. Por Sumaré ser grande, com várias regiões, a ideia é atrair realmente para comprar dentro do nosso comércio, né? E por isso que a gente tem que divulgar, para que eles possam entender que em todas essas regiões tem comerciantes ali esperando para poder atendê-los. Então por isso que o trabalho de informar, o trabalho das CIAS para essas pessoas é fundamental. Porque muitas das vezes elas não têm noção o quanto eles podem absorver de soluções dentro da cidade. Porque, como eu disse, Campinas é uma cidade muito grande, mas Sumaré tem grandes comércios, grandes indústrias que podem ajudar os consumidores na nossa cidade. Eu gostaria de saber quais foram os principais desafios que a CIA enfrentou em 2023. Bom, foram vários os desafios, né? Eu estou nessa gestão atual do Dr. Felipe e a gente trabalhou incansavelmente para sempre levar as melhores soluções. A gente entende que levar o melhor conteúdo, as melhores soluções sempre foi o objetivo da CIAS. Nós realizamos ano passado, falando em desenvolvimento de pessoas, uma grande palestra com um dos principais palestrantes, que é o Mário Sérgio Cortella. Foi uma palestra extraordinária que nós realizamos, tivemos muitos insights, foi positivo demais. A CIAS também ela incentiva muito a questão do comércio local. Então a gente criou várias ações pontuais para poder gerar visibilidade para os comerciantes. Então a gente criou algumas campanhas de premiação, datas comemorativas. Além disso, nós fizemos, inclusive o ano passado, o primeiro ano que nós fizemos foi a Parada Mágica de Natal, que levou mais de 9.000 pessoas para o comércio da cidade. Foi extremamente importante. Para a gente foi novo também, foi o primeiro ano, e a gente teve várias novidades. Além de levar a parceria com o Sebrae, que eu acredito que em 2024 também nós iremos reforçar isso, nós reforçamos muito a parte de levar conhecimento e conteúdo para as pessoas, porque nós entendemos que os comerciantes, quanto mais eles souberem, melhor eles serão. E eu acredito que toda essa parte de conhecimento, essa parte de estrutura que a CIAS vem mudando ao longo dos anos, tem ajudado demais os comerciantes e que com certeza está trazendo frutos para a cidade. Mas o senhor acredita que os principais desafios, então, é que as pessoas precisavam de mais orientação? Eu acho que sim. Eu acho que quanto mais conhecimento e orientação, com certeza eles vão lidar com os desafios. Desafios relacionados a como preparar o seu negócio, como preparar a contratação de pessoas, preparar o seu fluxo de caixa, preparar o e-commerce, vendas. Hoje existem N redes sociais e se nós não nos atualizarmos em relação a isso, a gente vai ficar limitado somente ao presencial. Então a gente sempre levou esse conhecimento, a gente comentou, né, no bloco anterior, como levar ou encantar, né, o público, o consumidor, para que ele fique na loja, para que ele compre no comércio local de Sumaré. Porque nós temos várias dificuldades, né, em relação aos nossos players, então por que não fomentar ainda mais o comércio?
Uma coisa preocupante, né? Quando falta informação, quando falta a pessoa saber todo aquele processo que ela tem que fazer para que a empresa dela dê certo, corre-se o risco muito grande de fechar em menos de um ano, né? Exatamente. Inclusive, existem estatísticas que falam que nos 5 primeiros anos é o período mais problemático para os empresários. Muitas das vezes eles não vão atrás de conhecimento, eles abrem a empresa e aí eles acham que é simplesmente abrir e não é. Por isso que o apoio de uma associação é fundamental, porque numa associação você vai conseguir fazer conexões com outras pessoas que muitas das vezes já passaram por essas dores, que vai te ajudar naquela sua dor. Então, por isso que nós acreditamos que quando o empresário ele busca o apoio, busca o conhecimento, com certeza ele vai conseguir perpetuar o seu negócio, que é o nosso objetivo como a CIAS também. E falando sobre isso, né? Vocês identificaram os desafios do ano de 2023. Diante de tudo que vocês identificaram, de todo esse trabalho que vocês já estão desenvolvendo, quais os desafios que você vê para esse 2024? Eu acho que continuar essa questão do desenvolvimento das pessoas, essa questão de levar mais conhecimento, trazer os associados para dentro da CIAS para que eles possam conhecer ainda mais os nossos serviços, porque quanto mais nós pudermos orientá-los, melhor eles irão conduzir os seus negócios, porque esse é o nosso papel. E como você mesmo comentou, que pena que algumas pessoas não buscam esse conhecimento. Então nós queremos intensificar ainda mais essa proximidade com os associados, para que eles possam conhecer de todos os serviços e ajudar nas dores que eles têm no dia a dia. E como que vocês fazem essa divulgação? Nós temos vários canais de comunicação. Nós temos a assessoria de imprensa, que cuida de toda a parte de comunicação. Nós temos o mail, disparo de e-mails. Nós temos vários canais que chegam através desses associados. Nós realizamos encontros pontuais para falar sobre as CIAS, para falar sobre as soluções. Em todos os eventos que a gente realiza também, a gente fala sobre o que nós podemos levar, porque quanto mais conhecimento nós levarmos, melhor. Inclusive, na diretoria da CIAS, alguns dos diretores são de regiões que nos ajudam a entender as dores daquela região. Por isso que a importância na escolha da diretoria faz todo sentido para uma associação ser ímpar e para poder levar aos associados todas essas dores, porque como é uma região muito grande, com 280 mil habitantes, esses nossos diretores que estão nessas regiões nos ajudam a entender melhor as dificuldades dos associados. Nós falamos no bloco anterior, né, sobre essa parceria da CIA com o Sebrae, mas como funciona? Eu, como empresária, vou até o Sebrae ou eu procuro primeiro a associação comercial para identificar o curso que eu quero fazer ou também colocar os meus funcionários para fazer esse curso? No ano passado, nós fizemos visitas nas regiões de Sumaré, levantando essas dores, e em cima dessas dores nós começamos os treinamentos, os cursos. Em 2024, a gente quer intensificar esse projeto, levar de uma forma mais ampla para esses associados. Para os empresários que já conhecem a ferramenta, eles podem ir até a CIAS para conhecer um pouco mais, para conhecer como pode treinar os seus colaboradores, para aprender sobre os cursos que o Sebrae vai oferecer em parceria com a CIAS, para que possa desenvolver e melhorar ainda mais os seus negócios. Então, nós podemos dizer que a informação é o diferencial para saber se uma empresa vai conseguir se desenvolver ou não. Exatamente, eu acho que a informação é tudo. Muitas vezes a pessoa acha que ela está tendo rentabilidade, lucratividade, e ela muitas vezes está pagando contas, né? Então um curso específico de fluxo de caixa irá ajudar ela. Muitas vezes ela não está vendendo, mas ela não trabalha com e-commerce, não trabalha nas redes sociais. Fazendo um treinamento para como melhorar nas redes sociais vai ajudá-la. Por isso que o conhecimento ele é importante. Não somente quando está começando, tá? Eu acredito que o conhecimento ele nunca vai acabar. Então, quanto mais conhecimento os associados comerciantes tiverem, melhor eles vão crescer, porque as dores sempre irão aumentar. Diante da pandemia, houve uma queda muito grande, né? Muitos comerciantes, infelizmente, tiveram que fechar as portas e agora eles estão começando. Como que você faz essa avaliação? Como se encontra hoje esse quadro? 100% do pessoal já conseguiu se estabilizar de novo ou não? Qual que é a porcentagem? Como que está esse cenário hoje? Olha, esse cenário, a gente tem percebido que a economia ela tem melhorado bastante, isso reflete diretamente no comércio, no varejo. Tudo bem que a taxa ainda está 11,75, mas a gente percebeu que o comércio já está melhorando. Ainda nós não chegamos naquelas taxas que nós tínhamos antes da pandemia, mas nós percebemos que tem melhorado. Eu costumo dizer que um indicador que a gente sempre utiliza é a quantidade de vagas que nós temos abertas no mercado, né? Então isso é um indicador. A quantidade de pessoas circulando e comprando é um indicador, mas ainda não voltou na plenitude, né? Algumas empresas infelizmente fecharam, né? Não conseguiram fechar, porque a atividade dela não conseguiu se manter, mas as que mantiveram, que se adaptaram, né?
a esse novo formato de trabalho estão aí conseguindo levar o seu negócio, mas nós aprendemos uma lição, que o mundo muda constantemente, a gente tem que sempre atualizar. E a pandemia fez isso com a gente e os comerciantes, como todo mundo, teve que reaprender a trabalhar em relação a isso. Em relação às contratações esse ano, né? Como que você vê? Esse ano tem a tendência aí de mais contratação? Qual a melhor época do ano, né, que você vê para que essa projeção aconteça? Usualmente, nos períodos relacionados ao final do ano, né, que geralmente é onde tem as maiores compras, são os períodos de quando tem mais contratações. Mas, nos últimos 2 anos, eu costumo dizer que a gente vive uma época de pleno emprego, onde existem muitas oportunidades e poucas pessoas buscando, né? Mas nós estamos trabalhando para que as empresas elas retenham esses talentos. Porque quanto mais você retém, você diminui o turnover, que é entrada e saída, e o consumidor não sente. Então, não existe uma época específica, né? Fora novembro, dezembro, não existe. Mas o que eu tenho percebido é que nos últimos 2 anos, isso tem aumentado constantemente. Então, por isso que a gente sempre faz um trabalho informando os associados, mantenha seus colaboradores, olhe essa parte de encantar os seus clientes, porque quem encanta é quem está atendendo, são as pessoas que estão ali fazendo esse trabalho. Então, por isso a importância de desenvolver as pessoas para reter os melhores talentos. Falta mão de obra qualificada? Falta mão de obra qualificada, infelizmente. Eu venho da área de administração e especialização em pessoas e eu percebi que a qualificação ficou muito para trás. E também a exigência das empresas aumentou muita coisa. A gente recebe algumas oportunidades com algumas habilidades que no passado não era exigida. E muitas das vezes a gente busca mais a parte técnica e esquece do comportamento, que a gente chama de soft skills, né? E isso as pessoas deixaram de aprender. Então, com isso, automaticamente a gente tem uma mão de obra que não é tão qualificada, baseada na exigência das empresas. E isso eu falo em todos os níveis, tá? Comércio, indústria, em todos os setores. Porque as empresas elas exigem cada vez mais. Com a pandemia elas tiveram que se readaptar. Automaticamente as funções mudaram, elas enxugaram os quadros e com isso as pessoas estão tendo que se adaptar. Eu vejo pessoas, nós trabalhamos com gerações, sabe? Os mais antigos, né? Os baby boomers, os millennials, que é a maior força de trabalho. E os millennials, eles têm uma busca, um formato de trabalho diferente dos millennials, dos baby boomers. E isso as empresas têm que também se atentar, até porque ela precisa reter. Então eu acredito que a dica que eu dou para as pessoas é buscar se qualificar constantemente, não importa a sua idade. O nosso bate-papo foi ótimo, passou tão rápido, né? Muito. Gostaria que você fizesse aí suas considerações finais. Bom, agradeço pela oportunidade de estar aqui conversando com você, podendo falar um pouco das CIAs, falando dos desafios, de tudo que nós realizamos. É um prazer estar aqui para falar dessa instituição tão importante que está aí já, vai completar 55 anos em 2024. E estamos lá de portas abertas para receber todos os comerciantes, todos os sumarenses, para levar as melhores soluções, que esse é o nosso papel de ajudar a todos os comerciantes da nossa cidade. Muito obrigado pela sua participação. E o painel regional vai ficando por aqui. Até a próxima edição.